paciente entrou lá torto no consultório, entrou lá torto. Eu queria que você tentasse listar aqui o que você acha, assim, os tópicos que você acha mais importante que sejam colhidos dentro dessa anamnese, e aí incluindo as red flags, né, as questões aí de diagnóstico diferencial também, mas o que para você faz toda a diferença no sentido de dar o start. Então você falou assim já, primeira coisa que a gente já fica de olho, o paciente entrou, você está mais ou menos de olho, será que esse paciente é mecânico, será que ele é químico, né? Aí depois a gente vai fazer uma entrevista com ele para poder classificar isso um pouco melhor, vamos pensar começando por aí. Essa parte é muito importante, né? Sempre o processo de avaliação dentro da parte mecânica é mais importante, né? Nós temos que entender, primeiro, a idade do paciente, tipo de ocupação, como esse cara trabalha, qual que é o lazer dele, né? Se ele tem fatores emocionais preponderantes relacionados aos episódios, quais são os episódios anteriores? Geralmente, a linha de episódios anteriores é muito importante quando o assunto é anamnese, né? Por quê? Porque geralmente quando a pessoa travou uma vez, a segunda vez vai ser pior, a terceira vez vai ser pior, a quarta vez vai ser pior. Então, os episódios anteriores, Bruno, são muito importantes nós entendermos. Qual a qualidade da dor ali que ele está apresentando? Como aconteceu esse episódio? Isso é a chave. Geralmente ele foi pegar alguma coisa e não conseguiu voltar. Né? É muito comum, foi pegar um vasinho do chão e foi rotacionar o tronco com flexão, né? E aí, então, o modo que aconteceu aquele episódio, como que aconteceu aquele episódio, isso é muito importante. O histórico, como eu já falei, se esse paciente espirra, tosse, a dor aumenta, né? O Valsalva positivo aí é muito importante também. Tem várias coisas que chamam a nossa atenção. Se tem fraqueza, se tem formigamento, se está andando com tranquilidade, se está desequilibrado, se alguém está ajudando, segurando ele para ele entrar no seu consultório, se ele chega de boleta, sabe? Tudo isso é um aspecto importante quando nós vamos fazer a anamnese desse paciente, certo? Isso aí. E até, eu vou fazer um comentário aqui, mas a gente vai voltar nisso mais para frente. O que eu acho muito legal também, Kleber, nessa questão dessa avaliação, né? Tem muita gente que tem muita insegurança de trabalhar com esse paciente, por quê? Porque, na verdade, quando o paciente entra nessa condição do consultório, a maioria das pessoas não pensa nem que ela pode melhorar o paciente. Ela tem medo de piorar. O cara fala assim, nossa, o cara já está ali do avesso. Se eu, Agudíssimo. se eu tentar fazer alguma coisa que esse cara piorar, pelo amor de Deus, o cara vai embora para o hospital daqui. E isso realmente é algo que ela trava o fisioterapeuta que está atendendo. O paciente chegou travado, mas só do paciente entrar travado, ele travou o fisioterapeuta que ia atender ele também. A gente fica morrendo de o cara não tem posição. Fala assim, vou fazer uma técnica de manipulação. Não, ele não aceita posicionamento. Você tenta colocar qualquer componente dele de parâmetros, fala, não aceita, não dá. E depois a gente vai falar um pouco mais disso no tratamento, mas você consegue fazer uma boa parte dessas avaliações, muitas vezes, né, Kleber? Sem necessariamente colocar a mão no paciente. Você vai pedir padrões de movimento, você vai entender alguns padrões de movimento para depois fazer a prescrição disso. E como é que eu vou saber se isso está funcionando ou se isso não está funcionando? O paciente vai falar assim, nossa, estou melhor, estou me sentindo melhor. Olha, com esse padrão aqui, isso me ajuda. Com esse padrão aqui, isso me ajuda. E isso é sensacional, porque ou o paciente fala assim, nossa, eu piorei um pouquinho. E quando ele fala piorei um pouquinho, você tá com o zap guardado aqui, né? Você fala piorei um pouquinho, fala, beleza, né? O zap tá guardado aqui. Você fala, então, a gente vai mudar o parâmetro, porque se isso aqui piora, provavelmente esse parâmetro aqui deve te dar algum tipo de conforto, né? Então, isso é muito legal, porque você não coloca risco num paciente que está extremamente debilitado, né? Com certeza, Bruno. E uma ideia muito interessante também, quando o paciente chega com uns graus avançados de dor, etc., você tem que fazer o trabalho também de excluir as red flags, as bandeiras vermelhas, que é muito importante, né? Então, essa parte, ela é fundamental. Você vai fazer os padrões ali, tudo, mas você já vai colhendo informações importantes. Por exemplo,